Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, Senhor, para te exaltar, te louvar, bendizer o teu nome maravilhoso, para ajudar os nossos irmãos que estão começando, Senhor. Ó Deus, nos dá graça, nos dá, Senhor, compreensão deste amor profundo, nos dá capacidade para ajudar, meu Senhor, expor, explicar. Ó Deus, para que haja conversão, para que haja decisão, para que haja compreensão do teu profundo amor. Deus justo e santo, Senhor da glória, abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, nossos amigos, nossos irmãos, cada família. Toma em tuas santas mãos, ó Deus, cada família na tua presença. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. Guarda a tua igreja no Brasil e no mundo, na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Iniciamos a nossa escola em 1988 e no rádio estamos no ano 34. Louvamos ao nosso Senhor pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos muitos resultados, quantas conversões, reconciliações e quanta amizade boa, maravilhosa fizemos e fazemos com o nosso trabalho. Que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, que o Senhor possa abençoar pais e mães de família, que o Senhor possa abençoar a juventude da igreja, muito exposta. Nós estamos vivendo dias cruéis, tempos cruéis. Os pais, na maioria, não têm capacidade de orientar. Um bom número, por infelicidade, um grande número de pais e mães, hoje, que têm filhos para serem orientados, tiveram um casamento ruim, juntaram antes de casar, garotas que casaram, tiveram filhos fora do casamento e tal. Elas não têm força, não sentem autoridade para orientar suas adolescentes, porque na adolescência ela vivia fazendo o que não servia. Então, resultado, nós temos uma geração de pessoas muito expostas ao pecado, ao descaso, pastores ordinários, um bando de salafrário, vagabundos, me perdoem, mas sai direto mesmo, vagabundos, aventureiros, que não têm nenhum sentimento de amor ao próximo, têm interesse no que as pessoas têm. Faz com que esta geração não seja ajudada, uma geração que não tem disciplina no lar, porque o pai e a mãe não têm moral, e não tem disciplina na igreja, porque o pastor é um salafrário, é um aventureiro, é um perverso, é um charlatão. Então, charlatão quer a igreja cheia e não pessoas convertidas. Charlatão quer pessoas obedientes. Obedientes para fazer suas campanhas. Campanha do chá, campanha do ouro, campanha da prata, campanha disso, campanha daquilo, campanha a quebra disto, a quebra daquilo, a quebra da maldição, não sei o quê. E, na verdade, tudo amaldiçoado. Tudo amaldiçoado, porque tem deles aí no 3º, 4º casamento. Não tem a menor condição de ajudar a juventude, porque teve uma vida nojenta, nociva, perversa, e não tem nem missão nem ministério, só tem ambição. Então é um terror,
E a nossa vocação, o nosso desejo é ajudar. Não adianta ir atrás de pastor bom, de igreja boa e lotada. Igreja grande, boa, lotada, organizada, tem tudo, só não tem temor de Deus. Não adianta, porque Deus não mudou, a palavra não mudou, o Jesus Cristo não mudou, não existe. Não tem nenhuma mudança no nosso Deus. Então, ir atrás de igreja boa porque é fácil, não é ser cristão, não é ser cristão. Isso não é cristianismo, isso não é conversão e nem tampouco aquilo é igreja. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, claro que é coisa quente. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Um profeta de Deus falando para um povo desviado. Vamos à leitura. Oséias 6, o capítulo inteiro, são 11 versículos, e a gente lê e se beneficia. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. Os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também, para ti, ó Judá, está assinada uma cega. Quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco e fala por nós. Fala através de nós, meu Senhor, dando entendimento aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aqueles que terão contato com as nossas publicações. Ó Deus, obrigado pelos nossos inscritos no YouTube, pelos nossos amigos e seguidores no Face. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado pelos meus filhos na graça. Obrigado, meu Senhor, pelos ministros que formamos através desta escola durante décadas. Obrigado, Senhor, pelos meus alunos e ex-alunos. Obrigado, meu Senhor, pelas igrejas onde servimos. Obrigado pelos nossos amigos leais. Obrigado, Senhor, pela igreja que ora servimos. Abençoa os meus irmãos, nossa classe, a turma, pastor Guedes. Abençoa, Senhor. Toma em tuas santas mãos os nossos alunos, os nossos formandos. Ó, Senhor, abençoa e guarda nosso pastor Davi Guedes. Toma em tuas santas mãos, guarda a sua família.
Guarda, Pai, toda a tua igreja, nos dá a tua proteção e direção. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos, meus amados, a palavra de Deus em nossas mãos e a palavra não mudou. O Senhor Deus, na sua grandeza, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos faz entender como é necessário uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, um tratar de fato com as coisas de Deus. Oséias, no século 7 a.C., no finalzinho do século 8, começo do século 7, Oséias era um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E o reino do norte, que tinha a capital em Siquém, Efraim, ali havia muita perversidade. O primeiro rei que foi realmente, que recebeu a orientação divina através do profeta, ele desprezou a orientação. Quando ele se firmou como rei, ele adotou a idolatria. Era o Jeroboão, ele esteve no Egito por causa de Salomão, Salomão quis pegar ele fugiu para o Egito, certamente aprendeu a perversidade do paganismo do Egito, e quando se torna rei do Reino do Norte, ele implanta o paganismo, que era muito conveniente aos perversos. As modificações alegadas como necessárias. Por que nós temos que guardar a lei de Moisés? Porque Moisés estava certo e tudo isso aqui está errado? Ainda hoje é assim. Os perversos, malucos de igreja, alguns imbecis tapados, têm a Bíblia na mão e vai atrás de novidade. Por que Israel? Porque Israel tem inimigo em tudo que é lugar. E não é porque Israel faça mal às pessoas. Israel invadiu alguma empresa, alguma instituição. Israel não tem nenhuma prática nociva no aspecto social. Na condição de única democracia real no Oriente Médio, Israel tem sujeira. Lá tem parada gay, tem parada lésbica, lá tem um monte de coisa. Mas tem liberdade. Tem liberdade. Não vai insultar eles lá, não vai insultar os barbichinha. Os barbichinha. Aqueles judeus ortodoxos, eles são intolerantes com a evangelização. E eu acho absolutamente certo. Eles nunca foram iluminados, nunca receberam Cristo. Por que eu tenho que empurrar a fé cristã neles? Não, eles estão no tempo deles. É o tempo do embotamento, é o tempo da cegueira. Eles estão vivendo o embotamento. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Então, meus irmãos, lá estava uma nação desviada. O Reino do Norte era desviado. O profeta diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e refazer o curativo. Ele fez a ferida e vai tratar do ferimento. Aí entra aqui no versículo 2, entra uma profecia que apontava para a ressurreição do próprio Filho de Deus.
Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu acho que o profeta morreu sem saber por que disse isto. E no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não pare, não se satisfaça com o que você já sabe, já leu, já ouviu. Precisa prosseguir, precisa ter comunhão, precisa cultivar a comunhão com Deus. Como a alva será a sua saída, Ele vai operar, Ele vai realizar maravilhas. Ele é como o dia, Ele é como o sol, vai chegar, vai nascer. O sol nasce todo dia. Deus vai fazer isto. Ele vai trazer orientação, Ele vai fazer a gente entender. Ele nos virá como a chuva vem. Ele vai nos ajudar como a chuva ajuda. Ele vai estar conosco. Assim como a chuva seródia que gera o grão na terra, que gera alimento, mantimento, Deus vai nos ajudar. Aí no versículo 4, muda totalmente. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã. A nuvem da manhã, sem chuva, não protege, não gera nada. A vossa atitude, ação, é como o orvalho da madrugada. No instante passa e vem a sequidão. Vocês não têm dado nenhum testemunho. Por isso os abati pelos profetas, versículo 5. Por isso a palavra dura. A palavra que eu mandei os profetas falar, ela é uma palavra que abate. Ela não faz, não encoraja malandragem, pilantragem, desobediência, desordem. Hoje em dia os ordinários encorajam. O sujeito ficou viúva, recebe uma pensão, se casar, perde. Não sei se essa lei ainda está em vigor, mas tinha uma lei desta. Se casar, perde. Então, vamos falar com o pastor para ele dar um jeito. Então, o pastor mandava amancebar. Isso é diabólico. É diabólico. E lá, os profetas estavam, não à prostituição, não à corrupção, não à perversidade, não. No versículo 6 ele diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Religiosidade não serve para nada. Religiosidade não vale, não serve. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus e não oferta vazia. Holocausto, mata o carneiro, mata o bezerro, mata o cabrito. Sem conversão, isso não vale nada. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. A denúncia, mais uma vez, olha aqui, 800 anos antes de Cristo. Na verdade, uns 750 anos antes de Cristo. Olha o que vem à mente do profeta, o que Deus revela através do profeta, Oséias 6 e 7. Eles transgrediram a minha aliança como Adão. Eles se portaram de uma forma indigna contra mim. Gileade, um lugar maravilhoso, um clima agradabilíssimo, muita água, muita pastagem, uma maravilha de lugar. Aí Deus usa o profeta com a palavra do abatimento e diz, Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade. Porque Gileade era realmente a região e tinha a cidade de Gileade.
Gileade. Em Gileade a iniquidade dá no meio da perna. O sangue cobre o pé. Iniquidade, violência, a cidade é manchada de sangue. Uma linguagem antiga que eu tenho diz calcada de sangue. Sabe o que significa uma cidade calcada de sangue? Aquele sangue dos animais abatidos penetrando no chão, no calçamento. Gileade é uma cidade que pratica iniquidade, está manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espera alguns, assim é a companhia dos sacerdotes. Não está falando dos sacerdotes levíticos, não está falando dos sacerdotes de Deus, está falando dos sacerdotes de Jeroboão, homens perversos, corruptos, bandidos, homens que tinham todos os hábitos nocivos, nenhum compromisso com Deus. Agora, como foi formado o sacerdócio do Reino do Norte? Os assírios destruíram o Reino do Norte no ano 722 a.C. Aí trouxeram pessoas de outros lugares. Eles faziam isto. Levava tribos inteiras, do jeito que levou Israel lá para a Síria. Trouxe assírios, sírios, gente de outras etnias não conhecidas e colocou no lugar dos que foram tirados dali. Eles faziam isso para remover o contato das pessoas com a terra e elas ficarem fáceis de ser monitoradas, manuseadas, dominadas. Aí eles tiraram toda a população. Foi um êxodo cruel em 722. Aí aumentou o número de animais ferozes, animais nocivos. Começou a morrer muita gente que não conhecia ali. Aí, não, nós não estamos sabendo, o Deus da terra não tá se agradando da gente, não. Está morrendo muita gente. Mande alguns deles. Aí vieram os mesmos perversos que foram tirados por causa da perversidade, vieram ajudar na formação do sacerdócio corrupto. Então está aqui. A companhia dos sacerdotes era comparada a um grupo de assaltantes, salteadores. Eles matam no caminho, no mesmo consenso. Vamos matar, vamos dominar. Cometem abominações. Fazem o mal. Uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Efraim tinha sido tirada. A nação, o reino do norte, o povo foi levado. Mas ficou o costume diabólico, com um altar perverso, com um sacerdócio perverso, com a maldade cultivada e o desprezo à palavra de Deus. Efraim contaminou Israel com a sua prostituição. Está aqui no versículo 10. Também para ti, ó Judá, o profeta, quando já estava terminando de ser, ó Judá, não te gloria não, que tu também vai sofrer a tua. Agora, isto aqui foi prestes a acontecer a desgraça. Foi prestes a acontecer a desgraça do Reino do Norte. 722 é a data da destruição do Reino do Norte, a deposição do rei e o cativeiro do povo. Então, isso aqui é 730, 740 por aí. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Resultado, no último versículo diz, olha, Judá, não bata no peito e não te glorie, que já foi decretada a tua punição também, pelos mesmos pecados.
pelas mesmas maldades. Já estava decretado. E Judá teve uma sobrevida. Quando foi em 586, a Babilônia dominou Judá. Teve o cativeiro de 70 anos, mas voltaram. Está aí Israel, hoje, as voltas para existir. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe cada vida, e esta é a razão. Não se pode jamais negar a palavra, a autoridade da palavra, o poder da palavra. Os salteadores de hoje, os assaltantes de hoje, dono de igreja, não exorta ninguém porque não tem amor nem compromisso. Não tem missão e nem ministério, tem ambição e muita desgraça pela frente. Miséria, condenação, corrupção, porque faz da palavra de Deus um meio de vida, faz da igreja uma coisa sua. Vamos orar, pedir a graça do Senhor pelo memorial da oração, envolvendo toda a igreja do Senhor na nossa cidade e no nosso estado. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor profundo, obrigado pela redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, os teus ministros. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Agora, Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, como eu sustento em minhas mãos, meu Senhor, este memorial. Ó Pai, toma em tuas santas mãos cada vida. Homens e mulheres, jovens e adultos, os teus ministros e os seus rebanhos. Pai bendito, Senhor da glória, ajuda-nos. Recompensa aos nossos ajudadores com a bênção dos céus. No poderoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.